Olá, estou aqui de novo para mais reflexões. Este vídeo vai ser sobre um dos títulos de livros que eu gostei muito de escrever. Tanto que eu tenho já 2 livros sobre esse título e ainda tenho vontade de escrever mais. O primeiro livro se chamou Sociedade de Idiotas, por quê? Foi o primeiro. E eu já tenho o segundo, Sociedade de Idiotas 2, Hipocrisia em se dizer pessoa do bem. Porque muitas pessoas se dizem pessoa de bem e não são. E esse foi um dos livros que eu traduzi para o inglês. Então, os 2 títulos estão traduzidos para a língua inglesa. Então, existe a opção, né? Quem prefere ler em português, quem prefere ler em inglês. Mas é um tema muito importante. Muito. Quem de nós não é idiota? Há aqueles que não são, mas quem de nós já não foi idiota? Idiota em um assunto ou em outro, né? Mas a diferença é que existem aqueles que aprendem com as idiotices que fizeram e não cometem mais as mesmas idiotices. Podem até cometer outras, né? Mas não cometem as mesmas. E há aqueles que continuam cometendo as mesmas idiotices. Por que eu coloquei o título Sociedade de Idiotas? Só porque é um título chamativo? Um título, eu diria, impactante? Não apenas por isso. É porque eu sou bem objetivo, bem claro, bem direto nos títulos e nos temas que eu vou falar. Eu não fico enrolando, né? Então, nós vivemos numa sociedade de idiotas. Então eu vou citar alguns assuntos que eu tratei nos livros, né? Bom, a nossa sociedade é uma sociedade de idiotas, né? Por quê? É fácil, né? É fácil. Por exemplo, eu vou dar um exemplo simples, que todo mundo vai entender. E uma coisa que eu vou lembrar, que eu acho muito interessante. Quando eu tive a ideia de escrever sobre Sociedade de Idiotas, a minha ideia foi uma. E mesmo tendo já escrito 2 livros sobre o assunto, na realidade eu ainda não tratei exatamente do que eu gostaria. Os livros, embora o título Sociedade de Idiotas, eles são relativamente leves ainda, vamos dizer assim, né? Por que isso? É interessante, é uma reflexão interessante. Porque as idiotices são inúmeras, são infinitas e elas aparecem a cada dia, né? Idiotices novas. E como eu gosto, é um estilo meu, né? Como eu gosto de causa e consequência, né? Eu gosto de uma cronologia, vamos dizer assim, né? Então, onde começam as nossas idiotices? Na infância. Começam na infância, né? E as crianças, elas não são
ainda totalmente responsáveis pelo que fazem, né? Então, na realidade, os idiotas são os adultos, né? Os pais que, sei lá, vou dar um exemplo. A criança faz alguma coisa, os pais corrigem, que é a obrigação dos pais. A criança dá um chute na canela dos pais e eles dão risada, né? Ou seja, eles estão ensinando a criança a continuar fazendo isso. E provavelmente a possibilidade dessa criança no futuro colocar os pais no asilo ou não ligar para eles é grande. Bom, então essa é uma idiotice que tem consequências. Todas têm. Outra idiotice que eu considero muito interessante são os velhos quererem ser novos, não admitirem que ficaram velhos. E pior, tem idoso que continua fazendo as mesmas idiotices de quando era novo, né? Isso é preocupante. Não houve amadurecimento, né? Outra idiotice muito grande é não reconhecer que está errado, né? Por exemplo, querer ensinar alguém sendo que a própria pessoa que ensina não faz aquilo que ensina. Então, esta pessoa está ensinando o que para outra pessoa? Falou, é possível ensinar e não fazer, né? O que tem consequências muito ruins, né? Então é uma reflexão muito boa. Então, vou dar outro exemplo. Nem todos os exemplos que eu estou falando aqui estão nos livros, né? Essencialmente sim, né? Mas nem todos. Tanto que eu já falei e repito que eu vou escrever Sociedade de Idiotas 3, 4, com certeza, né? Então, um exemplo muito bom também. Nós, aqui no Brasil, isso acontece no mundo todo, mas eu vou falar do Brasil porque eu sou brasileiro, né? De Araraquara, onde eu moro. Nós temos uma situação social ruim, né? De ricos e pobres, pessoas que têm muito dinheiro e pessoas que não têm, pessoas que são miseráveis. Mas mesmo assim, há pessoas pobres, né, que deveriam se preocupar mais com política, com voto. Há pessoas com uma situação muito ruim que chega no dia do voto, no dia da eleição, a pessoa não vai votar, né? Existem muitas pessoas que não vão votar. E essas pessoas que não vão votar são as pessoas que durante os anos, né, não questionam nenhuma decisão, não acompanham. E uma possibilidade, uma alternativa que eu não sei se é pior ou não. É ruim do mesmo modo, né? Mas não sei se é pior, se é melhor, sei lá. Pessoas que votam, mas votam em candidatos dos ricos, né? Quer dizer, é uma idiotice. A pessoa é pobre, muitos miseráveis. Se tem essa condição é porque são explorados pelos ricos, mas votam em candidatos de ricos. Bom, esse livro também foi traduzido para o inglês, né? Como eu já disse. E eu espero que você que está assistindo esse vídeo acesse os links que eu vou colocar abaixo, né?
os links dos livros na Amazon, a minha página de autor no Brasil, né? Existem outras em outros países. É isso. É importante refletirmos sobre sociedade de idiotas. Porque se a sociedade é idiota, é porque nós somos idiotas. Obrigado. Encerro o vídeo por aqui. Até o próximo.